Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal, hoje para podermos falar mais um pouco sobre o contexto real e original da Brit Hadashah. O assunto de hoje será a genealogia do Mashiach, Baruch Hashem. Então, antes de começarmos a citar nomes, dos pais do Mashiach, eu queria falar um conceito muito importante para os irmãos, que provavelmente os irmãos já conhecem, que é o conceito de que o Eterno, para a construção de todas as coisas, ele utilizou 42 letras, ou seja, 42 nomes de Malachim, e nós proferimos até isto, todos esses 42, as 42 invocações desses Malachim, através da reza de Ana Berroor. E os sábios dizem que para Adam foi revelado que essas 42 letras, ou seja, essas 42 invocações que o Eterno fez para criar todas as coisas, são 42 câmaras que existem no paraíso superior, preparados para as almas corrigidas. Para Adam foi mostrado tudo isso, E este segredo dos 42, nós podemos ver no caminho do povo do Mitzrayim até a terra prometida, até a terra de Israel, onde eles pararam em 42, tiveram 42 paradas, Cada uma com um nome específico. Inclusive a gente já temos 2 vídeos aqui no canal explicando cada parada dessa, qual é a explicação espiritual do nome que foi dado para aquele local que o povo parou, por que pararam ali, qual tipo de techuvá que era necessário fazer, Então, com isso em mente de que foi necessário, então, essas 42 paradas no deserto para chegar na terra prometida, foram emanadas do Eterno 42 palavras para a criação de todas as coisas. E cada uma dessas palavras se refere a um malachim, porque a criação do Eterno, cada uma das suas criações tem um guardião, tem um malachim que é responsável. E então, eu quero ler para vocês os 42 nomes dos pais que vieram, as gerações que chegou então até Mashiach, até Yeshua. Então, primeiro, Abraham. Segundo, Yitzhak. Terceiro, Yaakov. Quarto, Yehuda. Quinto, Pérez. Sexto, Hezron. Sétimo, Ram. 8, Amnadav. Nono, Nachshon. 10º, Salmon. 11, 11º, Boaz. 12º, Oved. 13º, Ishai. 14º, David. 15º, Shlomo. 16º, Rehavam. 17º, Aviá. 18º, Assa. 19º, Veroshafat. 20º, Yoram. 21º, Uziarro, que é o Uzias, de Yeshayahu, de Isaías. 22º, Yotam. 23º, Ahaz. 24º, Rizquiarro, que é aquele rei, que a gente sabe que teve uma doença mortal e ele pediu para o Eterno curar. E o Eterno, ele virou para o lado e o Eterno deu para ele mais 15 anos de vida. 25º, Menashe. 26º, Amon. 27º, Yoshiarro, que é Iohaquim. O 28º, que é aquele rei que foi levado para a Babilônia. 29º, Yohaniarro. Número 30, Shaltiel. O número 31, Zerubbabel. Número 32, Abhud. Número 33, Eliakim. Número 34, Azur. Número 35, Sadoc. Número 36, Yachin. Número 37, Elihud. Número 38, Elazar. Número 39, Matan. Número 40, Yaakov. Número 41, Yosef. E o 42 é o Mashiach e Yeshua. Baruch Hashem. Então, é mais um segredo de que comprovadamente Yeshua é o caminho para a redenção.
né? De Avraham Avinu, aquele que foi o primeiro que fez o pacto, até chegar a vida de Mashiach, 42 pessoas, 42 homens, 42 gerações, 42 câmaras de luz preparadas para o Sadiquim, 42 caminhos de Techuvá, 42 nomes que invocamos na reza de Ana Berroar, que é para uma maneira que nós temos de criar o impossível. Por isso, o Eterno confirma mais uma vez Yeshua Mashiach de Israel. Então, do início temos Adão, porque é de Adão que nós todos saímos, inclusive o Mashiach, né, para poder cumprir a profecia que foi dada no Gan Eden ainda pelo Eterno, de que da mulher nasceria que iria pisar a cabeça da serpente. Baruch Hashem. Por isso que ao chegar o Mashiach no mundo, não foi utilizada a semente do homem, mas na semente da mulher, no óvulo da mulher, como o Eterno disse que seria. Apenas no óvulo da mulher, o Ruach HaKadosh, o mover do santo, o mover do bendito seja, fez nascer, então, a semente pura da criação do homem, chamado Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Então, Adam, né, gerou Shet após a morte de seu filho Hevel. Shet gerou Enosh. Enosh gerou Cainan. Cainan gerou Mahalalel. Mahalalel gerou Yared. Yared gerou Hanor. Hanor, nós sabemos aquele que antes de subir, né, que ele viveu 300 anos e subiu, se tornou o anjo Meta. Antes disso ele gerou Metshalach, que a gente conhece como Metusalém em português. E esse Hanor é o que se tornou o anjo Meta, Baruch Hashem. E ele gera Metshalach. E Metshalach gera Lemer, o pai de Noach. Noach gera Shem. Shem gera Arpachshad. Arpachshad gera Shelach. Shelach gera Ever. Ever gera Peleg. Peleg gera Reu. Reu gera Serug. Serug gera Nahor. Nahor gera Terach. Terach, pai de Avraham. Baruch Hashem. Terach gera Avram. Avram gera Yitzhak e gera Yaakov. E daí vem Yehuda e as outras gerações que eu já citei aqui para os irmãos. Então, temos 14 gerações contando dessa forma até Avraham, 14 gerações contando até David e 14 gerações até chegar ao Mashiach, que ao todo também dá 42. De qualquer forma, nós chegamos ao número 42. Ele está escrito em Bereshit 4, 25, que ele descende de Shet, né? Porque Shet ficou no lugar de Hevel, porque Caim já é semente diferente. Ou seja, está escrito, e conheceu Adão mais uma vez sua mulher, e gerou um filho, e chamou seu nome Shet, porque concedeu para mim Elohim outra semente no lugar de Hevel, porque foi morto por Caim. Ou seja, o Eterno concedeu a Adão outra semente, porque a única semente que ele tinha aqui era Hevel, foi morto pelo irmão. Então, da semente de Adão, começou então as gerações para chegar a Mashiach, através de Shet, Baruch Hashem. E já citei Hanor. Noah, nós sabemos que é o divisor que segura então a geração após o dilúvio. Ele gera 3 filhos. Dele, Shem, o mais velho, é o que segue a Torá do Eterno, é o que segue os caminhos do Eterno. Shem, ele vive muitos anos. Shem se torna rei da cidade luz, que Yaakov vê a escada sobre o monte, ou seja, Yerushalayim. Antes de ser Yerushalayim, chamava-se Shalem, né? Shalom. Ou luz, era conhecida como luz. E Shem foi rei de lá. É o chamado
Melquisedec, o rei de justiça. Esse é o Shem, aquele que revelou para Rivka que existia duas nações em seu ventre, que existia o bem e o mal em uma guerra constante. Baruch Hashem. E dele, Baruch Hashem, vem Ever, como eu falei antes aqui, várias gerações, de Ever surge então Tera. Tera dá a luz a Avram. E Avram começa então com o pacto com o Eterno, essas andanças e peregrinações na terra, que hoje é chamada Israel, a terra para onde nós todos iremos, quando o Mashiach retornar, Baruch Hashem. E em Breshit 15, versículo 4, o Eterno fala com Avram, e veio a palavra do Eterno sobre ele, dizendo: não será teu herdeiro este, porque só será o que sair de teu corpo. Este será o teu herdeiro. E fez ele sair para fora. Olhe, por favor, para o Shamaim, e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: como as estrelas, assim será a sua semente. Baruch Hashem. Nesse momento começa então a promessa para Avram, que era um mistério. Receber dele, então, a descendência de um povo escolhido, que dele sairia a semente do Mashiach. Baruch Hashem. Yitzhak vem, Yaakov vem, Yehuda. E nós estamos na porção, né, onde essa semana Yaakov, ele falece, Israel falece, e ele faz uma brachot sobre Yehuda. Vou ler aqui para os irmãos. Bereshit 49, a partir do versículo 8. Yehudá, você será reconhecido pelos teus irmãos. Tua mão estará no pescoço de teus inimigos, e se prostrarão como para você os filhos de teu pai. Filhote de leão é Yehudá, acima da presa estará o meu filho. Ele se estica e deita como leão, e como uma leoa, quem ousará levantá-lo? Não se tirará o cetro de autoridade de Yehudá, e o bastão, a vara de comando, dentre suas pernas, até que venha Shiló, e por fim ajuntarão para ele os povos. Baruch Hashem. Então, da boca de Israel sai essa profecia. Nós sabemos então que Yeshua vai descender então de Yehuda. Yehuda é o filhote de leão, e Yeshua se torna o leão da tribo de Yehuda. Baruch Hashem. Então, quando chegamos no Matitiahu, Mateus, capítulo 1, começa então a tocar neste assunto das genealogias. Este é o livro da genealogia de Mashiach Yeshua, filho de David, filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak, Yitzhak Yaakov, Yaakov Yehudá. E Yehudá gerou Peretz, Zerach de Tamar. E Peretz gerou Hezron, e Hezron gerou Ram. E Ram gerou Amnadav, e Amnadav gerou Nachshon. Nachshon é aquele da tribo de Yehuda que é o primeiro a entrar no mar. Né? Ele entra no mar, o mar ainda está fechado. E ele, com sua fé, né? Ele entra e ele coloca os pés, coloca todo o corpo, coloca a cara, a cabeça e mergulha dentro da água. E ele tem certeza na luz. E o Eterno abre o mar com ele lá dentro. Então, Yeshua descende desse povo valente, desse povo que tem fé. Baruch Hashem, no Eterno plena. Baruch Hashem. Então, como está escrito em Bamidbar, o capítulo 2, o versículo 3. E os acamparão a oriente, a leste, serão da bandeira do acampamento de Yehudá, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Yehudá era Nachshon, filho de Abnadav. Aqui a gente, para comparar, que na Brit Hadashah está seguindo a mesma linha da Torá. Baruch Hashem. Então, no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, fala que da genealogia de Peretz, filho de Yehuda, que gera Hezron, que gera Ram, e que gera Amnadav, e que gera Nachshon. Está escrito lá no versículo 20. E Nachshon gera Salmon, e Salmon ele vai gerar Boaz. Quem aqui não conhece a história de Ruth, a Moabita? Né? Nós sabemos que, como nós já estudamos aqui no canal, Lot, o sobrinho de Abraham, ele é poupado da destruição de Sidom e Amorá, de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque dentro dele tem a alma de Ruth, a Moabita. Então, Ruth, que é o que é a bisavó de David Ameller, ela vai se casar com Boaz e vai gerar Oved. E Oved vai gerar Ishai.
e Ishai vai gerar David. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então, de David vai vir vários filhos rebeldes, só que, por fim, David gera Shilomo. Shilomo, o rei da Shalom, o que reina no lugar dele. E Shilomo, ele tinha um irmão que morreu sem filho. E esse irmão dele é tido pelos sábios que ele não teve pecado, esse homem, né? Então está escrito em Matitiahu, o capítulo 1, versículo 6. E Ishai gerou o rei David, David gerou Shilomo da mulher de Uriá. Uriá era esse irmão de Shilomo que morreu sem filho. Então, Shilomo, ele faz a lei do levirato, que é se deitar com a esposa de seu irmão quando o irmão falece. E ele sucedeu semente para seu irmão, que é o filho dele, que se chamava Rehavam. E Rehavam gerou Aviá, e Aviá gerou Asa. E Asa continua as gerações de reis até chegar naquele rei Ziquiarro e também no rei Ioaquim, que é exilado para a Babilônia. Baruch Hashem. Então, nós temos descendências de reis e mais gerações até o Mashiach, fazendo então referência da Brit Hadashah com a Torá, com os Neviim e com os profetas. Aquilo que eu falei com os irmãos no vídeo anterior. Os livros escritos devem concordar com os Neviim. Os Neviim devem concordar com a Torá. Todos devem concordar com que a hierarquia é mais alta. A Brit Hadashah também. Na Brit Hadashah deve constar aquilo que concorda com os profetas, aquilo que concorda com os escritos, aquilo que concorda com a Torá. Baruch Hashem. E assim, nós então vamos ter a segurança de que nós estamos lendo uma escritura sagrada, sabendo que a Torá, ela está acima de tudo, porque foi escrito pelo próprio Eterno. Baruch Hashem. Então, Mashiach, ele, vindo de Shilomo, dessa forma, ele tem, então, sobre ele aquela profecia que David queria tanto fazer, que era a construção do templo sagrado. Mas o Eterno fala com David que seu filho, o seu filho, que sairia dos lombos dele, iria construir um templo. E que esse templo nunca seria destruído. E aí os irmãos pensam, Shilomo construiu o templo e o templo foi destruído pelos romanos. Que filho de David é esse que vai construir um templo que não será destruído? Yeshua, Baruch Hashem. Quando nós sabemos então agora sobre todas as gerações que descendeu o nosso Mashiach, nós entendemos que o Eterno estava falando de um filho que viria 14 gerações após. E esse seria Yeshua. E ele construiria um templo que nunca seria destruído. Que templo é esse que nunca seria destruído, que Yeshua construiria? Você, meu irmão. Eu sou o templo que Yeshua conseguiu construir. Porque, querendo ou não, antes de nós que estamos, voltando para a Sagrada Torá, conhecermos as palavras da Sagrada Torá de uma maneira verdadeira e fidedigna, nós encontramos pelo meio do caminho o Mashiach. Pode estar misturado com Roma? Sim. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu fazer um alicerce dentro de nós. Ele conseguiu começar a brilhar uma luz dentro de nós. Através da chamada do Mashiach, nós estamos hoje aqui. A construção do templo sagrado foi iniciada por ele, dentro de cada um de nós. Por isso, nós devemos, então, consagrar-nos nossa vida totalmente ao Eterno, ao serviço divino, fazendo as rezas, praticando os mitzvot, fazendo brilhar a menorá em nossa face, Como eu já ensinei aqui aos irmãos. Acenda a menorá, acenda então o incenso, que são as orações. Mate o animal no altar de sacrifício. Que animal que eu vou matar? O meu ego, a minha alma animal. Todo dia eu devo entregá-la no altar para o Eterno. Os meus desejos carnais, aquilo que me afasta da vontade do Eterno, eu devo estar, então, degolando e queimando sobre o altar. Esse altar, que é a minha própria vida, é o meu próprio corpo. Baruch Hashem. Então, nós
entramos então, né, na questão de Zerubabel, porque tem uma profecia contra Zerubabel, e eu vou ler aqui para os irmãos. Zerubabel, ele vem de Ioaquim, aquele rei que foi levado no exílio, foi furado, vazado os olhos dele, por causa de que ele é teimoso, né? O profeta Ieremias falou para ele não enfrentar Nabucodonosor, mas ele preferiu se juntar ao Egito e enfrentar, e o final dele foi ter os 2 olhos vazados após ver a morte de seus filhos, né? Uma coisa terrível, e morreu na prisão na Babilônia. Então o Eterno lançou uma maldição sobre ele. Contudo, nós vemos que isso foi apagado posteriormente pelo próprio Eterno. Por quê? Porque Zerubabel fez techuvá. E não está, ninguém aqui está livre de errar, mas nós temos a chance, enquanto houver fôlego em nossas narinas, de retornar ao caminho verdadeiro, de voltar a fazer o que é correto. E o Eterno está sempre de braços abertos para receber seus filhos. O Eterno jamais vai virar as costas para Israel. Baruch Hashem. O que o Eterno quer é nos apertar para que nós possamos enxergar a realidade e voltarmos, né, a fazer o que é correto. Baruch Hashem. Vamos agora comprovar na leitura dos profetas Ieremias, que é Jeremias, isso que eu contei para os irmãos, a questão da maldição e depois da techuvá, né? E assim, Zerubabel, ele vai ter então uma descendência para gerar mais reis para Yehuda, mais filhos que posteriormente trariam o Mashiach para Israel. Então, primeiro a maldição. Em Ieremias, né, 22, a partir do 24, diz assim: vivo eu, diz o Eterno, porque se que ainda que Coniarro e Erroniarro, filho de Ioaquim, rei de Yehuda, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua alma, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, e na mão de Nevrur-der-Sar, que é Nabucodonosor, né, rei de Babel, e na mão dos Casdim, dos caldeus. E lançar-te-ei a ti a tua mãe, que te deu a luz, sobre a terra desconhecida, em que nasceste e ali morrerás. Sobre a terra que eles levantam a sua alma para voltar ali, para que dela não voltará. A tristeza desagradável é dispersa. É este o homem, e Erroniarro, se é uma ferramenta sem utilidade, ou um vaso de quem ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora, ele e sua semente, e arrastados para uma terra que não conhece? Terra, 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 ouça-me, a palavra do Eterno, assim diz o Eterno, escrevam que este homem está privado de ter filhos, não prosperará nos seus dias, porque não prosperará algum de sua semente, homem que se assentar sobre o trono de David e reinar mais em Yehudá. Então essa foi a sentença primária, né, que o Eterno deu aqui em Ieremias. Inclusive nossos irmãos tradicionais utilizam esse texto para dizer, olha, essa genealogia desse Yeshua aí não vale, porque esse rei que foi para a Babilônia, ele foi amaldiçoado, não tem mais descendência para ele. Então esse homem aí que vocês falam que é o Mashiach, não tem como ele ser, porque esse pai dele não vale como descendente de Yehuda. Contudo, meus irmãos, os próprios sábios do nosso povo nos dizem que quando a pessoa faz techuvá, aquilo que a pessoa tinha feito de errado é esquecido pelo Eterno, é anulado o decreto. Nós aprendemos em Yom Kippur o quê? Que nós podemos mudar o decreto. Dependendo da techuvá, dependendo como eu posso dizer, do arrependimento sincero que a pessoa tiver, o Eterno, ele muda a sentença, o selo é reaberto. Baruch Hashem, até Rosh Hashanah. Nós aprendemos aqui no canal, nós ainda temos até Rosh Hashanah passando Sukkot, ainda temos todo esse período para poder mudar o decreto. Então, nós vamos ler então no mesmo livro de Ieremias, agora no capítulo 28, versículo 4, diz assim: e a Iohanai, filho de Ioaquim, rei de Yehudá, e a todos os do cativeiro de Yehudá, que entraram em Babel, eu tornarei para este lugar, diz o Eterno, porque quebrarei o jugo de Babel. Baruch Hashem. O versículo, agora em Hagai, né, o livro de Hagai, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: naquele dia, diz Adonai dos exércitos, te tomarei, Zerubabel, filho de Shalatiel, meu servo,
diz Adonai, e te farei como um anel de selá, porque a ti escolhi, diz o Eterno dos Exércitos. Baruch Hashem. É impressionante como, assim como os das religiões, meus irmãos, vê os textos sagrados e não entendem. Tá tudo muito explicado, tá tudo muito claro. Mas quem tem olhos, mas não vê. Aqui a gente vê claramente que Zerubabel, que é aquele mesmo homem que nós falamos, filho de Joaquim, né? Lá que foi para a Babilônia, ele foi perdoado pelo Eterno. E aqui, inclusive, ele é chamado de servo do Eterno. Baruch Hashem. Então, continua-se, então, essa geração limpa para a chegada de Mashiach. Baruch Hashem. Sabendo que ele não foi feito, né, filho de homem por desejo humano. Mas ele é filho de homem por desejo do Eterno. Para que se cumpra a promessa que foi feita no Gan Eden, que de uma mulher viria, então, a semente daquele que pisaria na cabeça da serpente. Matitiahu 1:21. E ela dará luz a um filho, e você chamará seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Baruch Hashem. E eis que a jovem donzela engravidará e dará luz a um filho, e chamará seu nome Immanuel, que significa o Eterno está aqui conosco. Baruch Hashem. Então, Yosef teve um sonho, que é esse que eu estou aqui contando para vocês, e acordou desse sono, né? E ordenou, então, tomou a sua esposa, sua noiva, que ela ainda era noiva dele, mas já estava grávida. Por quê? Porque a profecia era que uma moça donzela iria se engravidar, e não uma moça casada. Baruch Hashem. Então, a profecia que se encontra em Isaías, no capítulo 7, versículo 13, e disse: escutem, por favor, casa de Davi. O pouco de vocês cansa as pessoas, porque cansa também o meu Elohim. Portanto, dará o próprio Eterno para vocês um sinal. E eis que a Alma engravidará e dará luz a um filho, e chamará seu nome Immanuel. Conosco está o Eterno. Essa Alma em hebraico significa donzela, moça virgem. Então, foi profetizado por Yeshayahu que uma moça virgem engravidaria, né? Então, foi assim que houve. Miriam, ainda noiva de seu marido, não estava ainda junto com ele, né? Não tinha tido nenhum tipo de relação íntima com ele, e teve, então, a visita de um anjo, Gabriel, e depois o mover do Eterno a envolveu, e dela nasceu, gerou o nosso Mashiach Yeshua. Os nossos irmãos tradicionais zombam disso, dizendo que isso não passa de um mito, como os gregos tinham o mito de Hércules, porque o Zeus, né, na história de Hércules, ele entra em contato sexual com uma mulher casada, e dela gera Hércules, o semideus. Só que a história de Yeshua não é como a história dos pagãos e mitológica. A história de Yeshua apenas vai estar concordando com os Neviim profetas e com a Torá do Eterno, quando o próprio Eterno fala que de uma mulher nasceria a semente daquele que pisaria na cabeça da serpente. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Nós também temos como saber que Miriam, ela foi virgem? Foi. Até engravidar de Yeshua e tê-lo, porque ele nasceu de parto normal. E após isso, ela se juntou com seu esposo e fez uma família. Inclusive, nós podemos ler no livro de Matitiahu, capítulo 13, versículo 53 em diante, diz assim: e aconteceu que, depois de concluir Yeshua estas palavras, saiu dali e chegou para sua terra e ensinava para eles na sinagoga. Olha, Yeshua ensinava na sinagoga. E eles lhe perguntavam, dizendo: de onde vem essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam e seus irmãos Jacob, Yosef, Shimeon e Yehudá? Daqui nós descobrimos os nomes dos irmãos de Yeshua. Yeshua tinha irmãos mais novos do que ele. Inclusive, o Jacob e o Yehudá têm livros na Brit Hadashah, que o Jacob é o Tiago, né? Ele se tornou líder da congregação messiânica após a morte de Mashiach. Baruch Hashem. E olha só, no versículo 53, e suas irmãs não estão aqui conosco? De onde veio tudo isso? Yeshua tinha 7, eram 7 ao todo. Porque Miriam, ela foi chamada de justa. E quando uma mulher judia é chamada de Seder, de Sadiká, de justa, geralmente ela tem 7 filhos. E Yeshua, com seus irmãos, né, fazia então 5 homens, e ele tinha ainda 2 irmãs.
né, para completar 7 filhos, porque Miriam era justa. Como na nossa tradição, uma mulher que tem 7 crianças, ela é considerada Sadiká do Eterno, que teve essa brachot de ter 7 crianças. Para a comprovação disso tudo, foi encontrado, então, a urna mortuária de Yaakov, do Tiago. E nesta urna está escrito Yaakov ben Yosef, Ahim Yeshua. Ou seja, está explicitamente escrito na urna mortuária dele, né, onde estão os ossos de Yaakov, que ele era filho de Yosef, irmão de Yeshua. Baruch Hashem, para confirmar as escrituras da Brit Hadashah, que Yeshua tinha um irmão chamado Yaakov. E não só Yaakov, como também Yehuda, um chamado Shimeon, e um chamado Yosef também. E 2 irmãs que não são citadas os nomes delas aqui. Baruch Hashem. Isso tudo é para que nós começamos então a compreender que Yeshua era um ser humano especial. Contudo, foi um ser humano que viveu todas as limitações no sentido de ter um corpo como nós. Por isso que ele é tão especial. Porque mesmo ele sentindo fome, sentindo sede, sentindo dores, sentindo paixões e desejos, ele não pecou. Por isso ele é um exemplo para todos nós. Por isso ele nos ensina que não é impossível nós vivermos a vontade do Eterno. Por isso ele é nosso Rabbeinu, o nosso mestre, Baruch Hashem. Porque ele é um exemplo de um homem que mesmo sendo humano, é perfeito diante do Eterno. Então, existe toda uma comprovação que ele nasce como um rei, né, descendente de Davi. E existe uma comprovação que ele tem uma família comum, como qualquer pessoa pode ter, mãe, pai, irmãos. Também existe uma comprovação de que sua semente é gerada do próprio Eterno, do mover do Eterno. Nós não devemos limitar o Eterno, meus irmãos. Não existe nada que seja impossível para o Eterno. O Eterno, lembre-se, criou tudo do nada. Criar uma criança dentro de um ventre de uma mulher é praticamente simples demais para o grande e todo-poderoso Deus, Eterno Criador de todas as coisas. Baruch Hashem, eu estou muito feliz, pois nós tivemos a oportunidade aqui de mais uma vez firmar a nossa fé, onde as escrituras sagradas, todas elas concordam com os Neviim, com os profetas, né, e com a Torá e os escritos. Então, a Brit Hadashah também são escrituras sagradas. Tenham apenas cuidado com as várias e várias traduções e várias edições que são feitas da Brit Hadashah. Procure ficar com o mais original possível, né? Procure, eu consegui comprar essa versão aqui, é maravilhosa, Bíblia Israelita, ela completa, tem até o livro, né, de Macabim, né, os 2 livros de Macabim, maravilhosa, mas eu procurei para comprar novamente, já não tem, coisas boas assim é difícil de encontrar. Eu encontrei também uma peshita do Tzadok Derer, também muito boa, que tem vários comentários judaicos para poder esclarecer o que está escrito ali, muito boa, entendeu? Então nós devemos, essa aqui, graças a Deus, Baruch Hashem. Então nós devemos então procurar então versões que remetem ao mais original da escritura possível. E assim as escamas da mentira e do engano vão cair dos nossos olhos. Assim como Shaul Achalia, o Paulo, né? Quando ele teve um encontro com Mashiach, interessante que lá, a gente vai chegar lá, quando a gente for ler o livro de Atos, né, dos apóstolos, o que está escrito lá? Yeshua falou com Shaul, falou em hebraico, em ivrit, está escrito. Yeshua falava em hebraico, não tem essa de grego, certo? Esquece grego, grego é clipar, para que nós possamos nos desviar da verdade. Não se desvie da Torá, não se desvie do cetro, que é Yehudá, através de Davi e Yeshua, para que nós não então percamos então, o fio da meada, do estudo real da Escritura Sagrada. Baruch Hashem. Agradeço aos irmãos por estar aqui comigo, peço que deixe comentário no vídeo, né? Faça então sua contribuição também para a nossa congregação,
para nós possamos então estar melhorando cada vez mais os nossos estudos, para que com o aperfeiçoamento, né, da sabedoria divina, nós possamos estar então abençoando os irmãos com todas estas explicações, né, e estudos maravilhosos sobre a Escritura. Baruch Hashem, espero os irmãos aqui no próximo vídeo. Deixe seu like e não deixe também de contribuir conosco. Baruch Hashem, shalom, shalom, Lehitraut.